Jesus é o Filho único de Deus, nasceu da Virgem Maria. Ora, 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 sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes. Você está no Quarto de Luz e eu também. Eu sou a Marianita e hoje nós vamos falar do nosso grande irmão Jesus Cristo. Irmão! Irmão. Nós já sabemos, a doutrina espírita é uma doutrina que estimula em nós uma fé raciocinada. E é bom deixar claro antes de começar a falar sobre o nosso grande irmão Jesus, que nós respeitamos toda e qualquer convicção religiosa, mesmo que nós tenhamos um posicionamento diferente, o respeito ele sempre vai se manter. Jesus é o Filho único de Deus. Ok, é o Filho único de Deus. Por que ele é o único Filho de Deus? Porque ele é perfeito? A perfeição não é uma condição que determina um filho ser um filho único. É uma condição que determina que o espírito é um espírito evoluído. E todos nós, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas fraquezas, também somos filhos de Deus. Então dizer que Jesus é um filho único de Deus porque ele é perfeito, pra gente não faz muito sentido, porque essa ideia meio que distancia Jesus de nós. Seria como dizer que Deus privilegiou Jesus em detrimento de todos os seus outros filhos. E o próprio Jesus deixou isso muito claro na sua passagem aqui na Terra. Ele sempre foi muito humilde e sempre se colocou no mesmo patamar que todos os seus outros irmãos. Então Jesus Cristo, para nós, é o nosso irmão mais velho. Sabe aquele irmão que você se sente muito inspirada por ele, que você quer ser igual a ele? É Jesus. Mas ele não é o único. Ele é o nosso irmão. Nasceu da Virgem Maria. Entendi. O próprio Jesus, quando veio à Terra, afirmou que ele não veio para revogar a lei nem os profetas. E dentre todas as leis divinas e universais às quais ele se referia, ele também se referia à lei da biologia. Portanto, para o Espiritismo, Jesus Cristo, assim como eu e você nascemos de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, Jesus Cristo também nasceu de uma relação amorosa entre José e Maria. E esse fato não torna Jesus menos importante, menos incrível do que ele é para nós. Assim como nós, ele também teve um corpo físico, então ele sentia calor, ele sentia frio, ele suava, ele tinha que tomar banho. Mas enquanto o espírito evoluído que ele era, ele não se apegava tanto às questões materiais como nós. Ele tinha o foco com muito mais facilidade nas questões do espírito. Jesus é um espírito puro. O que quer dizer isso? Allan Kardec nos ensina que existem diferentes categorias de espíritos. Existem os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, os espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons, e os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. Todos nós existimos com a finalidade de nos tornarmos perfeitos, de nos tornarmos puros. Então Jesus, sendo um espírito assim como eu e você, ele passou por todos os graus de evolução que o espírito pode passar, o que o torna ainda mais próximo de nós. E enquanto espírito puro, além de dominar todas as áreas do conhecimento que você possa imaginar, arte, filosofia, medicina, engenharia, mecânica, matemática, física, química, biologia, ele se despojou de toda e qualquer influência que possa existir da matéria. Então ele não é influenciado por essas questões materiais como nós somos ainda, porque somos muito imperfeitos. E o fato dele ser um espírito puro não nos deixa pensar que ele está lá sentado à direita de Deus Pai, contemplando o paraíso por toda a eternidade. Não, ele continua trabalhando, ele continua agindo. Os espíritos puros, eles são verdadeiros mensageiros, verdadeiros missionários, verdadeiros ministros de Deus. E Jesus é considerado o grande governador da Terra. Ele que está aqui regendo tudo isso, tomando conta de nós incansavelmente, incessantemente. Além disso, Allan Kardec nos traz a instrução, dentre tantas outras, de que existem algumas revelações divinas que são verdadeiros conhecimentos transmitidos aos homens por Deus, para que a gente possa, a partir desses conhecimentos, dar andamento, dar prosseguimento àquilo que Deus espera de nós. E existiram 3 grandes revelações na humanidade
A primeira delas veio na figura de Moisés e seus mandamentos, né? Moisés veio trazendo aquela ideia de um Deus vingativo, um Deus punitivo, que foi uma ideia necessária para aquela época, para aquele período, para aquele nível de consciência das pessoas que existiam naquele período da história, né? Jesus foi a segunda grande revelação. Ele já veio para desmistificar essa imagem de um Deus inclemente. Ele veio para mostrar pra gente que Deus é justo, é bom, ele perdoa e ama todos os seus filhos. Ele se comunicou muito através de parábolas, né? Se ele fosse trazer uma comunicação tão clara, tão cheia de detalhes a mais do que aquilo que ele passou naquele momento em que ele existiu aqui, em seus 33 anos de vida aqui na Terra, as pessoas não iriam entender, elas não iriam ter a compreensão que era necessário que elas tivessem naquele momento. E também veio para trazer a ideia do amor, que sem o amor, fora do amor, não tem condições. E aí vem a terceira grande revelação divina, que é o Espiritismo, o responsável por interpretar e explicar com mais detalhes todos aqueles ensinamentos e todas aquelas passagens dos evangelhos de Jesus. A doutrina espírita foi totalmente codificada com a orientação do Espírito da Verdade. Foi o Espírito que esteve do lado de Allan Kardec durante toda a codificação. E o Espiritismo acredita que o Espírito da Verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é o grande governador da Terra e também o Espírito da Verdade. E diferente do que muitos pensam até hoje, Allan Kardec não é o nosso guia. O nosso guia é Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso maior exemplo, o espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra. Nosso objetivo e nossa intenção tem que ser sempre se igualar a Jesus. Ele quer que a gente se torne um espírito puro, assim como ele. Essa é a nossa finalidade aqui na Terra. Então, a gente tem que ter humildade para aceitar que ainda somos muito pequenininhos, mas que nós temos todo o potencial, também temos aqui o DNA de Deus. Isso é muito, cara. Falar de Jesus é sempre uma alegria, não sei vocês, mas eu me arrumei toda aqui hoje, porque eu sempre me sinto muito serenizada quando eu penso em Jesus. Só de pensar nele, o coração se acalma. Então, que a gente possa manter uma conexão constante com Jesus, que a gente possa estar sempre próximos a eles através das nossas preces, das nossas sinceras preces, que nós possamos tentar dia após dia, por mais difícil que seja, o tempo inteiro, pensar como ele pensou, agir como ele agiu, tomar as nossas decisões baseadas naquele pensamento. O que será que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? Espero vocês no próximo vídeo também. Um super beijo, fiquem com Deus, fiquem com Jesus Cristo, não se desesperem, tudo passa e até a próxima.